Chamaram de justiça, mas era realmente apenas uma lista negra. Uma purga na indústria que não deixou ninguém seguro. Por trás de cada manchete sobre o Red Scare de Hollywood, há uma história raramente contada. As vidas e carreiras varridas em silêncio. Quem foram os artistas apagados da história, e como o medo se tornou o estúdio mais poderoso da cidade. Esta noite, estamos rastreando as verdadeiras vítimas, nomes que você não encontrará em cartazes de cinema, mas cujas sombras ainda assombram as luzes mais brilhantes da tela prateada. Larry Parks. Houve um tempo em que Larry Parks era o menino de ouro da Columbia Pictures, em alta depois de sua performance indicada ao Oscar em The Jolson Story. Parks personificava o sonho americano, um garoto do meio-oeste cuja sinceridade e talento o levaram ao topo. Mas nos anos tensos e sombrios da lista negra de Hollywood, sonhos viraram pesadelos da noite para o dia. Parks foi o primeiro grande ator a ser arrastado diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas. E o espetáculo foi brutal. Sentado sob o brilho ofuscante das luzes da televisão, a voz de Parks tremia enquanto ele confessava ter participado de reuniões do Partido Comunista anos antes, quando o ativismo político era a moda entre artistas lutando contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua admissão não foi suficiente. O comitê queria nomes, amigos, colegas, até conhecidos de festas em Hollywood, e a pressão aumentou até que Parks, em um momento que o assombraria pelo resto de sua vida, cedeu. Aos olhos do público, ele se tornou um símbolo trágico, honesto demais para mentir, quebrado demais para lutar. A Columbia o descartou instantaneamente. Os estúdios trancaram suas portas. As ofertas desapareceram. A carreira da esposa de Parks, a atriz Betty Garrett, também estagnou. A humilhação não foi apenas profissional, foi profundamente pessoal. Os amigos pararam de ligar. Antigos colegas de elenco atravessavam a rua para evitá-lo. Durante anos, Parks vagou pelas margens do show business, aceitando qualquer papel no teatro ou trabalhos de baixo orçamento que pudesse encontrar, enquanto o público debatia se ele era uma vítima ou um vilão. O que Hollywood esqueceu é que a lista negra não era apenas sobre aqueles que se recusaram a testemunhar. Ela destruiu qualquer um apanhado em suas engrenagens, até mesmo os que tentaram cooperar. Larry Parks morreu jovem, nunca recuperando sua antiga posição, seu legado lembrando que na era da Guerra Fria, até as estrelas mais brilhantes podiam ser apagadas num instante. Howard da Silva. A história de Howard da Silva é uma que nunca recebe o espaço que merece nas histórias oficiais de Hollywood. Um estudo de caso de como o talento podia ser apagado com uma única acusação. Da Silva era um pilar tanto do teatro quanto do cinema, memorável por seu rosto marcante e presença imponente em filmes como The Lost Weekend e The Blue Dahlia. No final da década de 1940, ele era um dos atores coadjuvantes mais ocupados do ramo, mas a lista negra o atingiu com uma precisão cirúrgica e silenciosa. Nomeado em listas vermelhas e convocado para o RUAC, da Silva recusou-se a assumir o papel de informante. Ele manteve sua posição, insistindo que suas crenças políticas, formadas durante as turbulentas lutas trabalhistas dos anos 1930, eram assunto particular. Hollywood não se importou. Os estúdios o dispensaram. A Broadway fechou suas portas. Até mesmo o rádio e a televisão, que estavam em plena expansão de oportunidades, não o aceitariam. Da Silva se encontrou de repente desempregável. Um fantasma assombrando a cidade que ele uma vez governou. Para sobreviver, voltou ao palco. Mas mesmo ali, a sombra permanecia. Seu papel na produção original da Broadway de South Pacific foi revogado depois que o FBI pressionou os produtores do show. Da Silva passou anos no deserto cultural, aceitando o trabalho onde quer que pudesse encontrá-lo. Ainda assim, ele nunca pediu desculpas. Nunca cedeu. Quando o clima finalmente desanuviou, ele voltou à tela. Mais velho, mas igualmente formidável, ganhando uma nomeação ao Tony e aparecendo em filmes como 1776 e na série de TV The Outer Limits. A história de Da Silva é um testemunho de resiliência silenciosa, mas também mostra como muitas carreiras foram desnecessariamente interrompidas, como facilmente a lista negra poderia apagar até mesmo o Emmy, os alicerces mais sólidos. Anne Revere. Anne Revere era o tipo de atriz cuja presença podia elevar qualquer filme. Suas atuações em National Velvet, Gentleman's Agreement e The Song of Bernadette traziam uma profundidade rara e um peso moral aos papéis de mãe que ela frequentemente desempenhava. Mas fora das telas, Revere não era a imagem de uma matrona dócil. Ela era franca, de princípios firmes e não tinha medo de usar sua plataforma para defesa política,
especialmente pelos direitos trabalhistas e liberdades civis. Essa coragem teve um custo alto. No início da década de 1950, Rever, então no auge de sua carreira, foi convocada a testemunhar perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Ela recusou-se a delatar ou trair seus amigos, mantendo-se firme mesmo quando chefes de estúdio e líderes sindicais pressionaram-na para cooperar. A punição foi rápida e total. O contrato de Rever com a MGM foi encerrado. Seu nome foi publicado no Red Channels, a lista negra não oficial, que espalhou medo pela indústria do entretenimento. O trabalho secou da noite para o dia. Por mais de uma década, a tela de Rever ficou escura. Ela sobreviveu retornando ao seu primeiro amor, Broadway, mas Hollywood nunca perdoou sua coragem. Os papéis que desempenhou nos anos posteriores foram menos e menores, mas sua dignidade permaneceu intacta. Revere nunca se desculpou por suas crenças ou por seu silêncio diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Ela disse uma vez: "Prefiro morrer de fome a trair um amigo." A indústria seguiu em frente, mas a história de Anne Revere permanece uma lição poderosa sobre o custo de ter consciência. Um lembrete de que, para cada grande nome arruinado pela lista negra, havia dezenas mais cuja coragem foi recebida, apenas com silêncio e portas fechadas. John Garfield. A vida de John Garfield se parece com uma tragédia clássica de Hollywood. Nascido Jacob Garfinkel, no Lower East Side de Nova York, a difícil criação de Garfield estava gravada em cada papel que ele interpretava. Uma combinação de astúcia das ruas, vulnerabilidade e energia inquieta que o transformou em uma estrela. Até os anos 1940, ele era um dos talentos mais brilhantes da Warner Brothers, oferecendo atuações inesquecíveis em filmes como Corpo e Alma e O Destino Bate à Porta. Fora das telas, Garfield era igualmente intransigente. Ele defendeu os sindicatos, promoveu os direitos civis e nunca se esquivou de controvérsias. Foi essa mesma integridade que levaria à sua queda durante a era da lista negra. Quando chamado perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, Garfield se recusou a delatar nomes, mantendo-se firme em seus princípios mesmo sabendo dos riscos. Sua resistência o marcou como um pária. Ofertas de estúdio secaram. Roteiros pararam de chegar. Rumores circulavam nas colunas de fofocas, pintando-o como um subversivo secreto. A pressão era implacável, não apenas de Washington, mas da própria indústria que ele ajudou a construir. A saúde de Garfield começou a sofrer com a pressão. Amigos notaram o peso que ele carregava, a insônia e a ansiedade crescente. Com apenas 39 anos de idade, Garfield morreu de um ataque cardíaco, mas muitos próximos a ele acreditavam que foi a lista negra, e não a genética, que realmente o quebrou. Hollywood rapidamente seguiu em frente, mas aqueles que se lembravam de Garfield sabiam que ele representava o melhor e o pior de sua era. Um artista talentoso destruído não por escândalo ou vício, mas por sua recusa em trair sua consciência. Nos anos que se seguiram, seu legado foi silenciosamente recuperado por amantes do cinema e historiadores, que viam em Garfield não apenas um intérprete brilhante, mas uma vítima do capítulo mais sombrio de Hollywood, Gal Sondergaard. O rosto de Gal Sondergaard já foi uma visão familiar para o público na década de 19. Décadas de 1930 e 40. Ela se tornou a primeira mulher a ganhar o prêmio da Academia de Melhor Atriz Coadjuvante, conquistando o Oscar inaugural por seu papel em Anthony Edwards. Com sua aparência marcante e presença misteriosa, Sondergaard encontrou trabalho constante em grandes produções de estúdio, interpretando desde vilões sinistros até papéis de personagens complexos. Mas, como tantos outros, sua carreira promissora foi desviada por suspeitas políticas. Não foi apenas Gale que atraiu o escrutínio. Seu marido, o roteirista Herbert Biberman, era um dos 10 de Hollywood. A casa deles foi vigiada, seus amigos ficaram cautelosos. Quando Biberman foi intimado e se recusou a testemunhar, o foco se voltou para a própria Sondergaard. Recusando-se a denunciar o marido ou a renegar suas próprias políticas de esquerda, ela foi rapidamente colocada na lista negra. Projetos evaporaram. Ela foi retirada do elenco de A Carte, um papel que foi para Bette Davis e cimentou a lenda de Davis. Nem o Oscar de Sondergaard pôde protegê-la. Seu nome foi silenciosamente apagado dos livros de estúdios. Por anos, ela e Biberman sobreviveram na periferia, trabalhando no teatro e lutando para sobreviver, enquanto amigos e colegas se distanciavam. Sondergaard nunca recuperou seu estrelato anterior, mas nunca pediu desculpas por apoiar suas crenças ou seu marido.
Quando a lista negra finalmente desapareceu, ela retornou em alguns papéis de personagem, mas a perda foi permanente. Hollywood tinha seguido em frente. A história de Sondergaard é um testemunho dos custos pessoais da época. Não foram apenas as figuras públicas que pagaram o preço, mas as famílias, os casamentos e os atos silenciosos de lealdade que nunca foram perdoados pela indústria. Dorothy Comongore. Dorothy Comongore foi a mulher que interpretou Susan Alexander Kane, a peça central trágica de Cidadão Kane. Uma atuação ainda estudada por sua vulnerabilidade e realismo. No entanto, assim que os holofotes se apagaram, as perspectivas de Comongore em Hollywood também desapareceram, e a razão tinha pouco a ver com seu talento. No início da década de 1940, Comongore se manifestava abertamente em apoio a causas progressistas, fazendo campanha abertamente por direitos trabalhistas e apoiando esforços pelos direitos civis. Isso a tornou um alvo quando a lista negra varreu Hollywood. Seu telefone foi grampeado. Agentes do FBI a seguiram. Colunistas de fofocas sussurravam sobre seus supostos laços com comunistas. Ela foi convocada para testemunhar perante a RUAC. E apesar de negar ser membro do partido, a mancha da suspeita foi suficiente. As ofertas de estúdio desapareceram. Seu casamento desmoronou sob a pressão. Até mesmo a custódia de seus filhos foi questionada por causa de sua reputação subversiva. A vida de Comongore rapidamente desmoronou. A indústria que antes a cortejava agora fechou as portas, com até mesmo seus amigos mais leais com medo de serem vistos em público com ela. Nos anos 1950, Comongore foi reduzida a trabalhos esporádicos e peças teatrais menores, bem distante do reconhecimento que outrora desfrutou. Sua saúde deteriorou e ela lutou contra o vício e a depressão, morrendo aos 58 anos de idade. Décadas depois, historiadores de cinema trabalharam para restaurar a reputação de Comongore, reconhecendo-a como mais uma vítima do clima de medo de Hollywood. Hoje, sua breve e brilhante carreira é um lembrete de que, na Era de Ouro, ser talentoso e franco poderia se tornar uma combinação perigosa. Lionel Stander. Lionel Stander foi uma força a ser reconhecida tanto no palco quanto na tela. Sua voz rouca e comportamento rude o tornaram uma presença inesquecível em filmes como A Star is Born e Mr. Deeds Goes to Town. No entanto, apesar de todo o seu talento, Stander nunca se contentou em apenas atuar. Ele foi um defensor vocal dos direitos dos trabalhadores e um ativista sindical inflexível. Sua retórica inflamável e sua recusa em se submeter aos chefes de estúdio lhe renderam tantos inimigos quanto fãs. Quando a era da lista negra começou, o nome de Stander estava entre os primeiros a ser sussurrado nas salas dos fundos de Hollywood. Ele foi convocado perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas e, fiel a si mesmo, recusou-se a recuar. Em vez disso, ele fez uma crítica mordaz, denunciando as táticas do comitê e chamando as audiências de caça às bruxas. Sua resistência foi notícia de primeira página, mas teve um preço alto. Stander foi colocado na lista negra, tanto de filmes quanto de rádio. As ofertas secaram e seu telefone parou de tocar. Ele foi demitido de vários projetos em meio à produção, às vezes sem sequer ser informado do motivo. Durante anos, ele sobreviveu com trabalhos ocasionais, apresentando-se em teatros de jantar e até trabalhando como operário. A reputação de Stander como difícil tornou seu exílio quase total, mas ele nunca perdeu o senso de humor nem seu espírito combativo. Apenas na década de 1960, o clima começou a mudar, e Stander gradualmente encontrou seu caminho de volta para a indústria. Mais tarde, ele desfrutou de um renascimento na carreira com seu papel como Max na popular série de TV, Heart to Heart, apresentando seu talento a uma nova geração. Mas as cicatrizes da lista negra nunca cicatrizaram completamente. A história de Stander é um exemplo vívido de como Hollywood puniu não apenas crenças, mas qualquer forma de resistência, e como sobreviver a isso, muitas vezes, significava recomeçar. Marsha Hunt. Marsha Hunt estava destinada a uma longa e brilhante carreira em Hollywood. Descoberta aos 17 anos, ela rapidamente se tornou uma presença constante na era dourada da MGM, aparecendo em mais de 50 filmes antes dos 25 anos e trabalhando ao lado de estrelas como Laurence Olivier e John Wayne. Mas Hunt era mais do que uma atriz contratada. Ela era compassiva, extremamente inteligente e socialmente consciente. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela se envolveu em trabalho humanitário, e após a guerra,
continuou a defender causas progressistas, fazendo campanha contra armas nucleares, apoiando o alívio da fome no mundo e, crucialmente, juntando-se ao comitê pela primeira emenda para protestar contra as audiências do RUAC. Essa decisão mudou tudo. O nome de Hunt apareceu em Red Channels, o infame panfleto usado por estúdios e redes para identificar suspeitos de subversão. Quase da noite para o dia, as ofertas de filmes desapareceram. Diretores que antes a cortejavam, agora a evitavam completamente. Por mais de uma década, Hunt encontrou-se relegada a aparições esporádicas na televisão e no teatro regional. Um rebaixamento humilhante para alguém uma vez elogiada como a próxima grande protagonista. Hunt nunca negou seu ativismo. Em vez disso, ela falou abertamente sobre sua inclusão na lista negra, tornando-se uma cronista apaixonada do período e uma mentora para atores mais jovens. Seus anos posteriores foram marcados pela defesa e reflexão, enquanto ela lutava para garantir que a dor e a injustiça da era da lista negra nunca fossem esquecidas. Hoje, Hunt é lembrada não apenas por sua presença luminosa nas telas, mas por sua coragem em uma época em que o silêncio era mais seguro, e por sua insistência de que a história nunca deveria se repetir. Sam Wanamaker. A história de Hollywood de Sam Wanamaker é de reinvenção forçada e triunfos inesperados. Como um jovem ator na América do pós-guerra, Wanamaker parecia destinado a uma grande carreira no cinema. Ele já havia recebido elogios da crítica no teatro e na tela, quando no final da década de 1940, seu nome apareceu entre esquerdistas. Quando ele viajou para a Inglaterra por um projeto de teatro, chegou-lhe a notícia de que estava prestes a ser convocado pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas. Wanamaker fez uma escolha fatídica. Em vez de voltar e enfrentar o comitê, arriscando-se a ser colocado na lista negra, preso, ou pior, ele permaneceu no Reino Unido. Hollywood fechou a porta atrás dele. Wanamaker foi colocado na lista negra em sua ausência. Trabalhar nos Estados Unidos era impossível. Recomeçar não foi fácil, mas o talento e a resiliência de Wanamaker compensaram. Ele reconstruiu sua carreira nos palcos britânicos, tornando-se eventualmente um dos atores-diretores mais respeitados no Reino Unido. Ele também se tornou um líder cultural visionário, dedicando anos à campanha para reconstruir o Teatro Globe de Shakespeare, na margem sul de Londres, um projeto que se tornaria seu legado duradouro. Wanamaker voltou às telas americanas somente depois que a era da lista negra terminou, mas nunca encontrou novamente as oportunidades que antes pareciam estar ao seu alcance. Sua vida é um exemplo marcante de como o medo político não apenas atrofiou carreiras, mas também espalhou alguns dos talentos mais brilhantes de Hollywood pelo mundo, forçando-os a encontrar novas maneiras de criar e contribuir longe de casa. Jules Dassin. A carreira de diretor de Jules Dassin foi uma das grandes incógnitas da era de ouro de Hollywood. Nos anos 40, Dassin se estabeleceu como uma das novas vozes mais afiadas do cinema americano, famoso por dramas policiais tensos como Brute Force e The Naked City. Mas a carreira de Dassin em Hollywood foi interrompida justo quando estava prestes a alcançar novos patamares. Como muitos artistas de sua geração, o envolvimento político inicial de Dassin, ao se juntar ao Partido Comunista durante a Grande Depressão, voltaria para assombrá-lo no final da década de 1940. À medida que a lista negra se aproximava, Dassin sentiu problemas. Enquanto estava em Londres trabalhando em um filme, ele soube que tinha sido mencionado nos Estados Unidos como um suspeito subversivo. Com medo de prisão ou humilhação pública, ele permaneceu no exterior, exilado da indústria que havia lhe dado início. A lista negra significou isolamento profissional e social total. Os estúdios em casa cortaram todos os laços, e seus créditos em Hollywood terminaram abruptamente. Mas o exílio não silenciou o ímpeto criativo de Dassin. Pelo contrário, levou à reinvenção. Ele se estabeleceu na França e, apesar da dor de ser banido, dirigiu alguns de seus filmes mais icônicos no exterior, incluindo a celebrada obra-prima de assalto, Rififi, e mais tarde, Nunca aos Domingos. O estilo de Dassin evoluiu, moldado pela sensibilidade europeia e pela liberdade que encontrou fora do sistema de Hollywood. No entanto, as feridas permaneceram. Ele falava frequentemente da humilhação e solidão causadas pela lista negra, e como a dor de ser rejeitado pelo seu país natal nunca se curou completamente. Embora tenha alcançado reconhecimento no exterior, Hollywood permaneceu fechada para ele durante décadas. A história de Dassin é um poderoso lembrete de como a lista negra não apenas encerrou carreiras. Ela forçou artistas a buscar novas identidades,
às vezes ao custo de tudo que haviam construído. Herbert Biberman. O nome de Herbert Biberman está para sempre ligado ao capítulo mais notório da história da Lista Negra, a realização de Salt of the Earth. Como dramaturgo, roteirista e diretor, a carreira de Biberman já era marcada tanto por conquistas quanto por controvérsias quando ele foi convocado pelo RUAC em 1947 como um dos 10 de Hollywood. Ao recusar-se a responder perguntas sobre suas crenças políticas ou a delatar outras pessoas, Biberman foi condenado por desacato ao Congresso e enviado para a prisão por 6 meses. Quando foi libertado, encontrou-se afastado de Hollywood. Nenhum estúdio se aproximaria dele, e a maioria dos antigos amigos tinham desaparecido. No entanto, a resposta de Biberman não foi o silêncio, mas a resistência. Em 1954, ele se juntou a outros artistas proibidos e mineiros mexicano-americanos para criar Salt of the Earth, um filme que dramatizou uma greve trabalhista real e contou com um elenco composto principalmente por não profissionais. Filmado com um orçamento apertado e sob constante ameaça de sabotagem, os atores foram ameaçados, equipamentos foram destruídos e até mesmo a produção monitorada pelo FBI, Sal da Terra, se tornou um símbolo de liberdade artística. Por seus esforços, Biberman foi ainda mais ostracizado. O filme foi banido da maioria dos cinemas e publicamente denunciado como propaganda comunista. Biberman nunca mais trabalhou para um grande estúdio. Sua produção criativa se reduziu a alguns pequenos projetos e a defesa de outros artistas na lista negra. Ainda assim, sua coragem em fazer Salt of the Earth só cresceu na lenda. Um símbolo de resistência contra a censura e o preço dos princípios. Hoje, o legado de Biberman permanece como um testemunho de resiliência criativa diante da injustiça institucional. Edward Dmytryk. Edward Dmytryk era um dos talentos de direção em ascensão em Hollywood na década de 1940, construindo uma reputação por filmes tensos e cheios de suspense como Murder My Sweet e Crossfire. Como filho de imigrantes russos e um homem que se fez por si próprio, a perspectiva de Dmytryk foi moldada pelas lutas da classe trabalhadora. Essa perspectiva levou-o a juntar-se ao Partido Comunista durante a Grande Depressão, uma decisão que parecia quase rotineira entre os artistas de esquerda de Hollywood. Mas quando a Lista Negra surgiu, a adesão de Dmytryk tornou-se uma arma usada contra ele. Ele foi convocado, perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas, como um dos infames 10 de Hollywood, cineastas e escritores que se recusaram a testemunhar e foram enviados para a prisão por desacato ao Congresso. Dmytryk cumpriu pena. Mas o preço pela resistência foi maior do que ele esperava. Após sua libertação, enfrentando ruína financeira e temendo pela segurança de sua família, Dmytryk tomou a dolorosa decisão de retornar ao comitê e testemunhar, nomeando ex-colegas em um esforço para reconstruir sua carreira. Este ato o fez se tornar um pária entre muitos na comunidade criativa, mesmo tendo-lhe permitido voltar a trabalhar. Os filmes de Dmytryk, após a Lista Negra, foram respeitados, mas nunca recuperaram o aclame de seus trabalhos anteriores. Sua vida pessoal foi marcada por culpa e arrependimento. Ele se tornou um conto de advertência sobre as escolhas impossíveis impostas àqueles apanhados pela Lista Negra. Condenado se você obedecesse, fadado se resistisse. A jornada de Edward Dmytryk pela era dourada de Hollywood é um retrato complexo e inquietante de sobrevivência e das zonas cinzentas morais que definem os capítulos mais sombrios da história. Jeff Corey. Para a maioria do público, Jeff Corey era um rosto. Um daqueles atores de caráter que pareciam aparecer em toda parte na era de ouro de Hollywood, interpretando de durões a sábios velhos. Mas para gerações de atores, Corey era muito mais. Um mestre-professor cujas aulas se tornaram lendárias. O caminho de Corey para a Lista Negra começou na década de 1930, quando ele foi atraído pelo ativismo político e pela organização sindical, numa época em que Hollywood era um viveiro de pensamento radical. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército e serviu com honra, retornando a uma carreira agitada em cinema e televisão. Mas o clima havia mudado no final da década de 1940. Quando Corey foi chamado perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele se recusou a citar nomes ou trair seus amigos, alegando que suas associações políticas não diziam respeito a ninguém além dele próprio. O preço por essa integridade foi instantâneo. E Lista Negra total. Por uma década, Corey não conseguiu trabalho em cinema, rádio ou TV. Com uma família para sustentar, ele se dedicou ao ensino, construindo um pequeno estúdio de atuação em Los Angeles.
Ironicamente, seu exílio forçado criou um legado próprio. Os alunos de Corey incluíam James Dean, Jane Fonda e Jack Nicholson, atores que definiriam uma nova era em Hollywood. Quando a lista negra finalmente perdeu seu poder, Corey voltou para a tela. Suas habilidades inalteradas, sua reputação de coragem tranquila intacta. Sua história é um testemunho das maneiras como as pessoas se adaptam sob pressão e de como, mesmo nos períodos mais sombrios, a criatividade e o mentoreamento podem florescer em lugares inesperados. Will Geer. Will Geer é mais lembrado hoje como o querido vovô Walton de The Waltons, mas antes de encontrar redenção na televisão, Geer suportou anos de exílio forçado de Hollywood devido à lista negra. Geer era uma personagem maior que a vida, um ator, cantor e ativista social apaixonado, que emprestou sua voz retumbante para comícios trabalhistas e causas progressistas ao longo dos anos 1930 e 1940. Suas simpatias esquerdistas e sua recusa em esconder suas crenças fizeram dele um alvo principal, enquanto o sentimento anticomunista varria a indústria. Em 1951, após ser intimado pelo ROAC, Geer recusou-se a responder perguntas sobre suas afiliações políticas ou as de seus amigos. O resultado foi rápido e brutal. Contratos cancelados, seu nome removido das listas de elenco e suas oportunidades no cinema e na televisão desapareceram instantaneamente. Com 3 filhos para sustentar, Geer e sua esposa arrumaram as malas e deixaram Hollywood para trás. Na Califórnia rural, eles fundaram o Theatricum Botanicum, um teatro ao ar livre e colônia de artistas que se tornou um refúgio para outros artistas e escritores incluídos na lista negra. Através de anos de dificuldades, Geer nunca perdeu o senso de humor ou sua determinação. Ele encontrou trabalho na música folk, contação de histórias e performance ao vivo, sobrevivendo às margens da indústria que ele uma vez ajudou a construir. Somente na década de 1970, décadas após os piores anos da lista negra, Hollywood ofereceu uma segunda chance, e o sucesso tardio de Geer em The Waltons o apresentou a uma nova geração. Ainda assim, as cicatrizes permaneceram, um lembrete de que o medo político pode levar até os mais talentosos para as margens, e que a redenção, quando chegava, era sempre agridoce. A história de Will Geer é um testemunho da resistência, tanto da arte quanto da convicção, diante de uma adversidade esmagadora. Lester Cole. A vida e carreira de Lester Cole foram definidas tanto pelo brilhantismo criativo quanto pela resistência desafiadora. Como membro fundador do Screenwriters Guild e respeitado roteirista por trás de clássicos como Blood on the Sun e Objective, Burma, Cole foi uma voz proeminente na comunidade de artistas e ativistas de Hollywood. Suas convicções políticas, enraizadas em uma crença de toda a vida na justiça social e igualdade, fizeram dele um alvo óbvio quando a indústria se voltou contra os seus. Chamado perante o ROAC como um dos 10 de Hollywood, Cole recusou-se a responder perguntas sobre seu passado ou atrair seus amigos e colegas. Ele foi acusado de desacato, cumpriu pena em uma prisão federal e foi formalmente incluído na lista negra de todos os grandes estúdios. Por mais de uma década, Cole foi forçado a escrever sob pseudônimos, seu nome apagado dos filmes que ajudou a criar. Apesar das dificuldades econômicas e do impacto emocional, ele nunca renunciou suas crenças ou expressou arrependimento por sua resistência. No exílio, Cole continuou a escrever, ensinar e organizar, tornando-se uma inspiração para as gerações mais novas de escritores e ativistas. Somente na década de 1960, ele viu seu nome ser restaurado em alguns créditos. Mas nessa altura, a era de ouro que o moldou já havia passado há muito tempo. A história de Cole é emblemática de uma geração cujos talentos e ideais foram sacrificados pelo medo político. Seu legado duradouro não são apenas os filmes que ele escreveu, mas a coragem que demonstrou ao enfrentar um dos capítulos mais sombrios e repressivos de Hollywood. Para cada nome famoso incluído na lista negra, havia inúmeros outros, cujas histórias desapareceram nas sombras de Hollywood. Carreiras destruídas, famílias desalojadas e legados apagados, não por talento ou escândalo, mas por medo e suspeita. A era da lista negra nos lembra como a justiça pode facilmente falhar quando os poderosos ditam quem pertence e quem desaparece. Mesmo hoje, os ecos permanecem. Ao revisitarmos estas vítimas esquecidas, a coragem delas diante do silêncio exige que lembremos, e nos recusemos a deixar que a história as enterre novamente. Adrian Scott.
Adrian Scott foi um dos roteiristas e produtores mais talentosos e influentes da década de 1940. Um dos principais arquitetos por trás de filmes noir impactantes como Murder, My Sweet e Crossfire. A ascensão de Scott foi rápida, impulsionada por uma mente sagaz, um dom para diálogos e um compromisso com histórias sobre injustiça social. Mas na Hollywood do pós-guerra, as políticas de esquerda de Scott se tornariam sua ruína. Como membro do Partido Comunista e um defensor apaixonado dos sindicatos, ele rapidamente atraiu a ira daqueles determinados a erradicar elementos subversivos da indústria cinematográfica. Em 1947, Scott foi convocado perante o RUAC como parte dos 10 de Hollywood. Recusando-se a delatar nomes ou a renunciar às suas crenças, ele foi condenado por desacato ao Congresso e cumpriu quase 1 ano de prisão. Quando foi liberado, seu nome havia se tornado radioativo. Os estúdios o colocaram na lista negra. Os produtores não atendiam suas ligações. Até amigos e ex-colaboradores mantiveram distância, com medo de serem associados a ele. A voz criativa de Scott foi silenciada justamente quando ele estava em seu auge. Para sobreviver, ele se mudou para a Inglaterra com sua esposa, a atriz Anne Shirley, e escreveu sob pseudônimos, seus roteiros circulando em segredo entre colegas simpáticos. Levaria quase 2 décadas para Scott ver seu nome restaurado nos créditos de um filme de Hollywood, mas o impulso foi perdido. As histórias que ele queria contar já não correspondiam ao apetite da indústria e o custo pessoal do exílio foi enorme. A carreira de Adrian Scott é um lembrete claro de que a lista negra não apenas encerrou empregos, mas apagou legados artísticos e levou alguns dos talentos mais brilhantes da época a sair do país e cair na obscuridade. Para cada nome famoso incluído na lista negra, houve inúmeros outros cujas histórias desapareceram nas sombras de Hollywood. Carreiras destruídas, famílias desfeitas e legados apagados, não por talento ou escândalo, mas por medo e suspeita. A era da lista negra nos lembra como a justiça pode falhar facilmente quando os poderosos ditam quem pertence e quem desaparece. Até hoje, os ecos permanecem. Ao revisitar essas vítimas esquecidas, a coragem delas diante do silêncio exige que nos lembremos e nos recusemos a deixar a história enterrá-las novamente.